No verão de 1860, de Chico Vacariano, que um certo Anacleto Campo Largo, criador de gado e homem de posses, natural de Uruguaiana, ia comprar terras nas proximidades de Antares. Murmurava-se que esses Campo Largos eram descendentes por linha reta de um certo tropeiro paulista que entrara um dia numa furna no Cerro do Jaral, talvez na famosa Salamanca, da antiga lenda, encontrando lá um fabuloso tesouro, pois, de outro modo, ninguém podia explicar como um modesto negociante de mulas andasse sempre com sua guaiaca cheia de onças de ouro, rutilantes como sóis. Mesmo sem jamais ter visto a cara de Anacleto Campo Largo, o senhor de Antares fez o possível para que a transação não se consumasse. Não quero intrusos por aqui, dizia. Ora, essas terras que Campo Largos queriam adquirir pertenciam ao chefe político de São Borja, homem influente, amigo íntimo do governador da província. Chico Vacariano não teve outro remédio senão engolir o sapo, segundo uma expressão sua. Consumada a transação, Anacleto Campo Largo mandou, logo, construir uma grande residência de alvenaria em Antares, na Praça Império. Naquele tempo, pouco mais de um potreiro onde cavalos e vacas pastavam. A primeira vez que Chico Vacariano e Anacleto Campo Largo se defrontaram nesta praça, os homens que por ali se encontravam tiveram a impressão de que os dois estancieiros iam bater-se num duelo mortal. Foi um momento de trepidante expectativa. Os dois homens estacaram de repente, frente a frente, olhando, mediram-se da cabeça aos pés. E foi ódio à primeira vista. Chegaram ambos a levar as mãos à cintura, como para arrancar as adagas. Nesse exato momento, o vigário surgiu à porta da igreja, exclamando: "Não! Pelo amor de Deus, não!" Nenhum dos dois potentados parecia amar a Deus e muito menos ao vigário. Contiveram-se, porém, cada qual por uma secreta razão particular, e depois retomaram ambos o seu caminho, seguindo em sentidos opostos. Foi assim que entre as duas dinastias antarenses, a dos Vacarianos e a dos Campo Largos, começou uma feroz rivalidade que deveria durar quase 7 decênios, com períodos de maior ou menor intensidade, ao sabor de acontecimentos de ordem política, econômica ou puramente pessoal. Pouco a pouco, Anacleto Campo Largo foi conquistando amigos e impondo-se ao respeito e à estima de boa parte daquela população antarense. Era o primeiro homem da história daquela comunidade que ousava enfrentar o Chico Vaca, como lhe chamavam pelas costas os seus desafetos. Agressivo, opinático, autoritário, o patriarca do clã dos Vacarianos era um sujeito sem tato. Suas palavras, em geral, soavam como chicotadas. O maioral dos Campo Largos, porém, sinuoso e macio, cultivava o murmúrio, sabia manipular as emoções e modular o tom da voz de acordo com sua conveniência e dos seus propósitos. Tinha um ar paternal, frequentemente chamava o interlocutor de "meu filho", e se estava diante de um jovem ou de um "meu chefe", se falava com um ancião. Já provou deste fumo? Não? É especial. Tem palha? Pois faça um crioulo. Pode ficar com esse naco? Ora, obrigado. Por quê? Homem de algumas letras, Anacleto Campo Largo organizou na vila o Partido Conservador, o que bastou para que Chico Vacariano, até então um tanto indiferente em matéria de política, tratasse de organizar o Partido Liberal. Assim, Antares passou a ter dois senhores igualmente poderosos. Era exatamente essa igualdade de forças que impedia as duas facções de se empenharem em batalhas campais de extermínio. Continuando uma velha tradição nas missas de domingo e dias de santo,
Os conservadores sentavam-se nos bancos da direita, à frente do altar, e os liberais nos da esquerda. Em seus sermões, pregados com voz trêmula, o vigário fazia acrobacias de retórica para não dizer nada que pudesse, mesmo de leve, descontentar qualquer um dos dois grupos. Quando alguém lhe perguntava em particular qual dos dois próceres antarenses inclinava-se às suas simpatias, o pároco sussurrava, olhando de um lado para o outro, a medo: Deus é meu único chefe e a igreja a minha única política. Neutralidade, entretanto, era uma palavra inexistente no vocabulário político-social de Antares. O forasteiro que ali chegasse, mesmo que para uma visita breve, era praticamente obrigado a tomar logo um partido. Tanto os Campo Largo como os vacarianos eram criadores de gado e de cavalo. Foi, porém, o velho Anacleto o primeiro que começou a criação de ovelhas naqueles campos. Chico Vaca havia muito possuía lavouras de trigo, linho e arroz, razão porque era o mais rico senhor de escravos de toda a região. Quando o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, vacarianos e Campo Largos enrolaram os seus estandartes tribais e, à sombra da bandeira imperial, lutaram juntos contra a indiada de Solano Lopes. Chico Vacariano queixou-se: Só não me agrada é que desta vez temos castelhanos peleando do nosso lado. Referia-se às forças da Argentina e da República Oriental do Uruguai, que haviam formado com o Brasil a Tríplice Aliança, para enfrentar o temível ditador paraguaio. Como Anacleto e Francisco tiveram já passado da idade militar, cada um deles mandou dois de seus filhos alistarem-se como voluntários da pátria. A guerra durou de 1865 a 1870. Foram tempos de tristeza, apreensões e durezas para os habitantes de Antares. Só depois que a campanha terminou é que chegou à vila a notícia de que Antônio Maria, o primogênito dos vacarianos, havia tombado morto na Batalha de Lomas Valentinas. Os dois Campo Largos voltaram vivos, mas estropiados. Benjamim, o mais velho, que havia perdido um olho num combate corpo a corpo, trazia as divisas de major e uma medalha militar. Seu irmão, Gaudêncio, tivera de amputar um braço. Antão Vacariano, que deixara a mão esquerda enterrada em solo paraguaio, voltara feito coronel e também condecorado com atos de bravura. Foram esses três antarenses recebidos em sua terra com honras de herói. Cada qual contava as suas histórias da campanha, algumas horripilantes, outras pitorescas e até jocosas. Num ponto, porém, Benjamin Campo Largo e Antão Vacariano discordavam. É que cada um deles reclamava para si a dúbia glória de ter matado com um pontaço de lança o ditador Solano Lopes na batalha de Cerro Corá. A história, porém, desmentiu os dois. Graças aos bons ofícios e ao prestígio político de Anacleto Campo Largo, amigo de figurões do governo da província, Antares foi separada de São Borja e elevada à categoria de cidade e sede do município por lei provincial de 15 de maio de 1878. Ora, esse fora sempre um dos projetos mais caros a Chico Vacariano, agora já próximo dos 80 anos. A ideia, porém, de que tudo tinha conseguido por obra exclusiva do seu maior inimigo, deixou-o de tal maneira abalado que, uma semana antes de começarem os festejos com que se celebraria o grande evento, Chico Vaca caiu morto, fulminado pelo que um médico de São Borja diagnosticou como um ataque na cabeça dos bravos. Num gesto cavalheiresco, Anacleto transferiu os festejos para dezembro daquele ano e até mandou, em nome da família Campo Largo, uma coroa de flores para o defunto. Os vacarianos recusaram a homenagem, vendo no gesto um intolerável debique. Dezembro chegou. A cidade preparava-se para as grandes comemorações, quando se espalhou a notícia de que o velho Campo Largo, que estava na estância, fora picado por uma jararaca, tendo morrido em menos de meia hora, apesar das benzeduras de suas negras, velhas e das ervas ungüentas e do seu curandeiro bugre. Assim,
quando entrou o ano de 1879, os dois grandes clãs dentários tinham à sua frente novos chefes. Benjamin, o Caolho, era o patriarca dos Campos Largos e Antão, o Maneta, o maioral dos Vacarianos. Dois quarentões na força da vida. Ambos haviam jurado, em silêncio, junto aos cadáveres paternos, continuar aquela luta de família até o fim do tempo. Quando, anos mais tarde, a princesa Isabel assinou o decreto em que abolia a escravatura no Brasil, Antão Vacariano disse a seus familiares que esse ato de loucura ia precipitar o fim do império. Foi com relutância que, pelo menos formalmente, liberou seus escravos. Ora, Benjamin Campo Largo, que havia alguns anos fundara o Grêmio Republicano de Antares, exultou com a notícia da abolição e mais tarde soltou vivas e foguetes ao saber que a República fora finalmente proclamada no Brasil. Durante dias, Antares esteve em pé de guerra. Mulheres e crianças foram proibidas de sair à rua. Na praça, trocaram-se insultos e tiros. As vidraças do prédio do Grêmio Republicano foram partidas a pedradas e balaços por monarquistas enraivecidos. Um petardo explodiu contra a porta da residência dos Vacarianos. Houve cabeças quebradas e outros ferimentos corporais, uns leves, grave outros. Morte, porém, nenhuma. Fosse como fosse, o império havia caído, e os Vacarianos não tiveram outro remédio senão resignar-se. E, como faziam sempre que sofriam algum revés, fecharam a casa da cidade e refugiaram-se na estância, onde curtiram sua vergonha, o seu despeito e o seu rancor. Antão verteu às escondidas algumas lágrimas quando soube que a República nos haviam mandado o velho imperador para o exílio. Este país está perdido, disse aos membros da sua família. O remédio agora é esperar a hora de fazer uma revolução e reconduzir o velho ao trono. Xisto, o primeiro vacariano na ordem da sucessão, resmungou: essa república não se aguenta nas pernas. Dizem que o barulho já começou no Rio de Janeiro. Em 1890, a matriz de Antares, cuja construção tinha sido iniciada havia 20 anos, foi inaugurada por ocasião da festa do Divino Espírito Santo. Benjamin Campo Largo, imperador festeiro, mandou carnear 6 de suas reses para dar um churrasco ao povo. Organizou uma quermesse e fez queimar fogos de artifício vindos da capital do estado. Os vacarianos, que tinham prometido dar um sino de bronze para o novo templo, recusaram a cumprir a promessa. Quando o vigário timidamente os interpelou, alegando que a igreja nada tinha a ver com a política, Antão retrucou truculento: Padre, nesse assunto nem Deus pode se dar ao luxo de ser neutro. Os historiadores dentários, que não são muitos, até hoje temem lembrar de certos fatos desagradáveis da crônica desse município. Num ponto, porém, parecem todos de acordo. A Revolução Federalista, que irrompeu em 1893, foi sem a menor dúvida a mais cruel e sangrenta do período da luta hereditária entre as duas famílias antarenses rivais. Antão Vacariano e seus irmãos, filhos, cunhados e sobrinhos, partidários apaixonados do famoso tribuno do Império, Gaspar da Silveira Martins, tomaram o lado dos revolucionários e, num golpe de surpresa, apossaram-se de Antares. Os Campo Largos, porém, não tardaram a reagir e, ajudados por forças republicanas vindas de São Borja, retomaram a cidade. O combate travou-se ao anoitecer. A tropa dos vacarianos retirou-se com algumas baixas e desordem. Antão, que tinha ficado para trás, comandando meia dúzia de seus companheiros, numa operação de retaguarda para proteger a fuga do grosso de sua força, foi feito prisioneiro. Trazido à presença de Benjamin Campo Largo, trocou com ele algumas palavras e frases virulentas. O comandante vencedor, porém, recobrou a calma e disse: sou um homem de bem. Respeito o direito dos prisioneiros de guerra.
Vou poupar a sua vida, apesar de todas as barbaridades que você e seus bandidos praticaram enquanto estavam donos da cidade. Antão Vacariano encarou firme o adversário e replicou: Não peço nem aceito favor de nenhum caolho filho da puta. Me soltem, me devolvam minha adaga e venham um a um, que eu mostro quem é macho e quem não é. Benjamin sacudiu a cabeça e soltou a sua risadinha gutural. Não sou provalecido. Não brigo com maneta. Como a única resposta de então, encarou-lhe a cara. E nesse ponto as versões divergem. Afirmam alguns cronistas que, cego de ódio, Benjamin tirou sua faca da bainha, precipitou-se sobre o inimigo e sangrou ali mesmo. Outros dizem que mandou um de seus homens degolar o prisioneiro mais tarde a frio. Na verdade é que Antão Vacariano foi assassinado naquela noite e seu corpo, envolto num lençol e enterrado no cemitério local numa sepultura rasa sem marca. A vingança dos vacarianos não tardou. Meses depois, as forças federalistas, comandadas por Xisto, retomaram Antares e conseguiram prender Terésio, o mais novo dos Campo Largos. Xisto mandou reunir na praça os homens da cidade e ordenou que mulheres e crianças ficassem fechadas em suas casas. De mãos amarradas às costas, Terésio foi trazido à sua presença, e em meio a grave silêncio, ao redor dos dois adversários, agrupavam-se aqueles guerreiros barbudos, sujos, suados e alguns até com pele e vestes ensanguentadas no último combate. Movimento geral, bradou o Xisto Vacariano, que os Campo Largos assassinaram covardemente o meu mano Antão, que não teve nem o consolo de morrer como um homem, peleando de arma na mão. Foi miseravelmente sangrado como um boi no matadouro. Pois agora chegou a nossa hora. Este Campo Largo aqui vai pagar pelos crimes de seu irmão e de todos os cachorros sarnentos de sua raça maldita. Terésio estava lívido. Mal moveu os lábios quando disse: Guerra é guerra. Não peço clemência. Não pedes, nem te dou, corno, filho de uma greputa. Seguiu-se uma cena digna do pincel e da indignação de um Hieronymus Bosch. Xisto mandou amarrar o prisioneiro pelas pernas e pendurá-lo no galho de uma árvore, com a cabeça a poucos centímetros do solo. Depois, acercou-se de sua vítima, apunhalando um grande funil de lata, cujo longo bico lhe enfiou nas nádegas no ânus profundamente. Com a cara contraída de dor e vergonha, Terésio cerrou os dentes, mas não deixou escapar o menor gemido. Nenhum daqueles homens parecia saber ao certo o que Xisto pretendia fazer. Um deles cochichou ao ouvido de um companheiro: Acho que o coronel vai dar uma lavagem de pimenta e mostarda neste pica-pau. Os planos de Xisto, porém, eram mais terríveis. Todos compreenderam o que ia fazer quando gritou: Tragam o tempero da salada. E dois de seus homens, vindos do quintal do casarão dos vacarianos, aproximaram-se conduzindo, com todo cuidado para não se queimarem, uma grande chaleira de ferro cheia de azeite em ebulição. O céu estava azul e límpido. Uma brisa de primavera bolia as folhas das árvores e nas rosas de todo o ano que cobriam a cerca. Ao lado da residência, agora deserta dos Campos Largos, havia um grande silêncio na praça ensolarada. Xisto murmurou: Sabes o que vou fazer, sacripanta? Te incendiar as tripas. A uma ordem sua, dois homens começaram a despejar lentamente no funil o conteúdo da chaleira. Terésio Campo Largo soltou um urro e começou a estrebuchar. Apenas um homem, de todos quantos assistiram à cena, soltou uma risada. Os outros se mantiveram no silêncio taciturno. Romualdo, o mais moço dos vacarianos, acercou-se do chefe da família e protestou: Mas isso é uma barbaridade, mano. Sem desviar o olhar da vítima, que continuava a berrar e espernear como um porco que está sendo sangrado, replicou:
Precisas aprender a lidar com o inimigo, menino. Se a coisa te faz mal ao estômago, toma um chazinho de erva doce e vai para sua casa deitar. A agonia de Terésio não foi A agonia de Terésio foi de curta duração. Quando suas convulsões cessaram, Xisto olhou para o céu, aliviado. Vieram contar-lhe então que o vigário que estava na igreja rezando lhe pedia o corpo do jovem Campo Largo para a encomendação e o sepultamento. Xisto sacudiu negativamente a cabeça. Encomendar para quê? Se esse pica-pau tinha mesmo alma, a esta hora ela já entrou no quinto dos infernos. Disse isso, voltou as costas para o cadáver e tornou à sua casa, onde esperava um assado de paleta de ovelha, que ele comeu com tranquilidade de um justo. 6 meses mais tarde, os Campo Largos retomaram Antares num ataque de surpresa à noite. Os vacarianos retiraram-se com sua tropa, deixando para trás mortos ou feridos, vários companheiros. E quando, horas depois do combate, Gisto conseguiu reunir os seus homens no topo de uma coxilha e começou a chamar pelo irmão, cedeu pela falta de Romualdo e ficou frio. Quem é que viu Romualdo por último? Ninguém se lembrava. Xisto deu-lhe por perdido. Encolheu os ombros e pensou, na guerra como na guerra. Mais tarde, ficou sabendo que Romualdo, na hora do inesperado ataque dos pica-paus, estava na cama com uma china e que, não tendo tempo de fugir, fora capturado. Benjamim, Campo Largo, esfregou as mãos de um contentamento frenético. Tinha chegado a desejada hora de vingar a morte de Terésio. No dia seguinte, por volta das 8 da manhã, já era outono. Dia frio e triste. Céu de cor de pelo de capivara. Benjamim tratou de saber do vigário em que árvore seu irmão havia sido torturado. O padre deu-lhe a informação, mas disse, por tudo que existe de mais sagrado na vida, pelo amor de sua mãe e de seu falecido pai, eu lhe suplico que não sacrifique esse moço. Não foi ele quem matou Terésio. Benjamim sorriu. Padre, disse-lhe com brandura, eu lhe juro por Deus, nosso Senhor, que não vou matar Romualdo. O sacerdote arregalou os olhos surpreso. Jura mesmo? O outro ergueu a voz. Juro, aqui na frente dos meus companheiros, pela honra da minha mãe e da minha mulher e das minhas irmãs. Juro que vou soltar o moço e vivo. O vigário ficou pensativo, incrédulo, ainda, mas nada disse. Lavou simbolicamente as mãos e voltou para a igreja. Romualdo Vacariano foi trazido à presença de Benjamim Campo Largo, que exclamou, tirem toda a roupa desse sujeitinho. E 3 de seus homens obedeceram à ordem. As botas também. Bom, agora amarrem ele na mesma árvore que penduraram meu irmão. Assim não, com a barriga contra o tronco e as pernas abertas. Isso. Um círculo de uns 100 e poucos homens formaram uma espécie de muro ao redor da árvore. Como no dia da tortura da morte de Terésio, todas as mulheres e crianças tinham sido fechadas nas suas casas. Os companheiros entreolhavam-se, sem saber ao certo o que seu chefe ia fazer. Benjamim chamou um de seus companheiros, um negro, alto, corpulento, e disse, Elesbão, você é quem vai fazer o serviço no moço. O preto levou a mão à faca. Era um exímio degolador. Benjamim sacudiu negativamente a cabeça. Não, o instrumento não é este, mas o que você tem entre as pernas. Elisbão não entendeu imediatamente o que o seu comandante queria. Quando compreendeu, murmurou constrangido. Ora, coronel, eu nunca fiz dessas coisas. Mas vai fazer agora, é uma ordem. E por que logo eu? Porque sim. Aqui na frente de todo mundo? É exatamente isso que eu quero. Testemunhas. Elisbão olhou para o homem nu e depois para o seu comandante. Me prenda, coronel, me rebaixe de posto, mas uma coisa dessa eu não faço. Degolar é diferente.
No átimo, Benjamin examinou mentalmente a difícil conjuntura. Por um lado, não podia ser desautorizado na frente de seus próprios comandantes. Por outro, ele não queria castigar e talvez perder um companheiro de valor do Elisbão. Quem salvou a situação foi um caboclo, parrudo e mal encarado, o Polidoro, contumaz barranqueador de éguas, que apreendeu voluntário para executar a tarefa. Está bem, disse o chefe Campo Largo. Está na mesa, sirva-se. O caboclo violentou Romualdo. Uns 3 ou 4 homens soltaram risadas. Outros, porém, a maioria, retiraram-se do local para não assistirem à cena degradante. Um capitão, bigodudo, chegou a gritar: Isso não se faz com o macho, coronel. Por que não mata logo o miserável? Benjamin, que saboreava o espetáculo, não lhe deu a menor atenção ao protesto. Consumado o ato, gritou: Agora soltem a moça. 2 soldados desamarraram Romualdo, que deu alguns passos cambaleante, como se tivesse bêbado. A cara aparvalhada, de repente soltou um urro, como um animal ferido de morte, e nu como estava, saiu a correr na direção do rio. Atirou-se no rio, no alto da barranca. Rolou declive abaixo até cair na água. Pôs-se a nadar a uns 30 metros da margem. Deixou afundar-se. Seu corpo jamais foi encontrado. Depois desses atos de violência e perversidade, ninguém podia sequer imaginar que fosse um dia possível vacarianos e Campo Largos voltarem a viver na mesma cidade. Terminada a Revolução, com a vitória dos republicanos, Xisto Vacariano emigrou com todo o seu clã para a Argentina, onde permaneceu por 2 anos. Durante essa longa ausência, um amigo seu, homem de bem e neutro na política, tomou conta da estância e dos outros negócios dos vacarianos e, com o auxílio de amigos influentes, conseguiu evitar que os Campo Largos se apossassem discricionariamente dos bens móveis e semoventes de seus velhos adversários.